Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, principalmente você que está querendo começar a dar manutenção na sua própria máquina de costura, ou você que quer se tornar um profissional na área e trabalhar como manutenção de máquina de costura devido que o mercado é muito grande. Então hoje nós vamos falar do que você precisa para começar a dar manutenção em máquina de costura. Você vai ver que o investimento é totalmente baixo e que você pode começar a dar manutenção em máquina de costura no momento que você começa a aprender. Então, se você quiser saber o que você precisa para começar a fazer isso, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas, quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador do curso do Universo da Costura. Caso você desejar aprender a dar manutenção na sua própria máquina de costura e assim não ter mais dor de cabeça com isso, ou até mesmo querer se tornar um profissional na área, então clique aqui no link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site, tá bom? E também, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, temos nosso grupo Telegram que está aqui embaixo também, clica lá e participa dele, que ele é bem legal. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Muitas pessoas acham que no momento que ela quer começar uma carreira nova, precisa de muito tempo, precisa de muitas coisas para conseguir começar a dar manutenção em uma máquina de costura. Mas vocês vão ver que é totalmente possível e não precisa de muitas coisas. Não é um bicho de sete cabeças e não é um investimento alto. Na verdade, normalmente quando você vai começar uma nova carreira ou começar a fazer algo, sempre você precisa fazer um investimento. E às vezes esse investimento é muito alto. No entanto, na área da manutenção de máquina de costura, os investimentos são muito poucos, na verdade muito baixo. Principalmente se você já tem algumas peças aí na sua casa da sua máquina de costura. Porque muitas pessoas elas têm as peças, as ferramentas já na casa antes de começar a dar manutenção. Por exemplo, hoje em dia, para uma pessoa começar a dar manutenção em máquina de costura, automaticamente ela precisa de ferramentas básicas que todo mundo tem em casa. Uma chave de fenda, como essa daqui, uma chave Phillips, como essa daqui, algumas chaves de boca e por aí vai. Então, essas ferramentas, apesar de ser que você tem em casa, mas mesmo que não tenha, elas são muito baratas. Então, automaticamente, para você começar a dar manutenção em máquina de costura, não precisa de um investimento muito alto. Então, no começo, você simplesmente pode começar a arrumar as máquinas de costura com a sua peça aí, com as suas ferramentas que você tem na sua casa. Mas talvez você queira saber exatamente quais ferramentas você precisa saber para dar manutenção em máquina de costura. Então, se você desejar, nós temos nosso curso gratuito. E uma das aulas deste curso gratuito é que ele mostra as ferramentas que vocês precisam para poder começar a dar manutenção em máquina de costura. Então, ele vai estar aqui embaixo, vai estar escrito curso gratuito. É só você clicar lá e fazer este curso, tá bom? Uma outra coisa também, devido que nós já esquecemos do investimento, que ele é muito baixo, mas o retorno automaticamente ele é algo que é muito bom. Por exemplo, só para vocês terem ideia, uma pessoa dar uma manutenção em uma máquina de costura, normalmente alguns mecânicos eles já cobram só o fato de ir na casa da pessoa. Então, por exemplo, só o fato de a pessoa ir até lá, ele já fala, ó, só para eu ir até aí eu vou te cobrar R$ 100. E é isso mesmo que acaba acontecendo. Então, às vezes, só para você ver com uma ferramenta que você pode ter em casa, você já consegue dar manutenções da máquina de costura e automaticamente ganhar esses valores e até valores bem mais altos. Então, se você pensa, se você está com dúvida de entrar nessa área de manutenção de máquina de costura, então não perca tempo, é uma área muito boa. Você pode ter certeza que quase todas as pessoas, podemos dizer, quase todas as casas tem uma máquina de costura, então não vai ser diferente na sua cidade. Pode ser cidade pequena, cidade grande, isso é muito comum. Então, legal, você já sabe que algumas ferramentas só é necessário para começar a dar manutenção. Mas você precisa de uma outra coisa também. Além das ferramentas, falta apenas mais uma coisa. Uma coisa para você conseguir começar a dar manutenção, que é o conhecimento. Isso mesmo, pessoal, você precisa saber. Então, assim, não acha que você vai começar a fuçar as coisas que vocês vão aprender.
realmente fuçando, muitas vezes você consegue aprender, mas vai demorar muito mais, vai ter muita mais dor de cabeça e automaticamente vai ficar mais complicado. Por quê? Máquina de costura, apesar de ser um modo simples de poder arrumar elas, no entanto, elas são tudo ajustes, são regulagens. E esses tipos de regulagem, automaticamente você precisa saber ele. Por exemplo, às vezes muitas pessoas no momento que olha lá o seu dentinho da máquina de costura, eles não sabem que o dentinho ele precisa dar exatamente 1,5 acima da chapa da agulha. Algumas pessoas não sabem que a lançadeira precisa de estar 0,05 da cava da agulha. Ou seja, as pessoas às vezes não param para pensar como que ela vai se ajustar. Vamos imaginar uma overlock. Uma overlock, você precisa começar pelo um ponto e terminar num outro ponto. Não tem como você começar pelo meio, entendeu? Então, ou seja, precisa desse conhecimento. Mas talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, mas um curso de manutenção de máquina de costura é muito caro, então é difícil conseguir fazer. Realmente, pessoal, um curso de manutenção de máquina de costura, ele é caro. No entanto, o investimento que você vai fazer vale a pena. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você quer começar na área, quer começar a dar manutenção em máquina de costura e quer aprender a fazer isso. Então, se você começar pelas máquinas de costura doméstica, você já consegue ganhar um dinheiro. E automaticamente, você com esse dinheiro, você consegue fazer os outros cursos. Então, só para você ter ideia, nós aqui do Universo da Costura, nós pensamos nisso, pensamos em vocês nesse sentido. Como que vocês poderiam, de modo mais fácil, de não prejudicar tanto em sentido financeiro vocês, mas que vocês consigam ganhar e automaticamente ser mais leve na questão do pagamento. Então funciona assim. Se você quiser começar do zero e começar com com as máquinas mais simples que muitas pessoas têm, que são máquinas de costura doméstica, é só você começar a fazer o curso de máquina de costura doméstica, que é o primeiro pacote do universo da costura. Então, olha que legal, ele é apenas R$ 147. Então, com R$ 147 você pode dividir ainda em 12 vezes. Então, olha quanto que você vai pagar mensalmente. Em uma manutenção que você fizer, você já paga este curso. Você já parou para pensar, com uma manutenção você já paga isso. Mas aí você fala, Rodrigo, mas eu quero arrumar também manutenção de máquina de costura industrial, overlock e reta. Como que eu vou fazer? Aí o que você faz? Se você não tem dinheiro e você já fez o primeiro, você pega esse dinheiro que você ganhou e você adquire o outro. É só você falar comigo que você consegue pagar a diferença. Então, pessoal, você pode ver que é possível. Só quem não consegue é porque não quer. Então, vocês têm tudo na mão, por assim dizer. Podemos dizer que quem quer ter uma manutenção em máquina de costura tem tudo na mão. E nós temos prova disso. Se você entrar no meu site, você vai ver aqui alguns depoimentos, apenas de poucas pessoas. Mas nós já tem centenas de alunos que estão dando manutenção em máquina de costura. Então, você pode ser o próximo. Então, se você desejar dar manutenção na sua própria máquina de costura, o investimento é baixo e a lucratividade é muito alta. E se você quiser aprender a dar manutenção na sua própria máquina de costura, também você vai conseguir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, para vocês saberem, ter um norte do que vocês precisam. Então, resumindo o que vocês precisam. Ferramentas, que talvez você tenha em casa, e o conhecimento. Somente isso, vocês não precisam mais de absolutamente nada. Beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.